pessoal, tudo bem? Eu sou professor da Universidade de São Francisco e vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre uma relação bem interessante que a gente tem nessa questão dessa pandemia, que é o coronavírus e como a parte de computação pode ajudar nesse processo, que é um processo muito mais biológico do que a gente imagina. Muito mais não, um processo extremamente biológico, mas é um processo extremamente interdisciplinar e pluridisciplinar. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre uma relação bem interessante que é a computação de alto desempenho e o Covid-19. Bom, o que acontece? Nós temos uma coisa chamada computação de alto desempenho, High Performance Computing. O que é isso? São grandes computadores, computadores de grande porte, computadores, os conhecidos como supercomputadores, que possuem grande capacidade de processamento, de armazenamento, entre outras coisas. Se a gente for pensar em alguma comparação, você pegar um computador, um notebook bom, um notebook bem poderoso, sei lá, quanto custa um notebook poderoso? Uns 10 mil dólares? Um pouco de exagero. Mas sei lá, uns 8 mil reais. Computador muito bom. Se você pegar um computadorzinho desse supercomputador, né, porque os supercomputadores são vários computadores agregados, não é uma coisa só. Se pegar um computadorzinho desse, ele é no mínimo 10 vezes mais rápido que esse próprio computador. Então, são diversos computadores agregados para fazer duas coisas. Ou resolver problemas de forma mais rápida, ou resolver problemas de grande porte, que você precisa de muita informação, você precisa de muitos dados para processar essa informação, para produzir esses resultados. Então, a computação de alto desempenho atua em duas etapas, ou às vezes as duas juntas, né? Ou você vai resolver problemas que precisam ser resolvidos muito rápido, ou você vai resolver problemas que você precisa de um grande poder computacional. Bom, antes de mostrar esses computadores para vocês, eu quero falar um pouquinho sobre a aplicação, ou seja, onde a gente pode utilizar a computação de alto desempenho. E alguns cenários são bem clássicos. O cenário mais clássico que a gente tem aqui é esse cenário da imagem aí do meio, de cima, que é a previsão do tempo. A previsão do tempo, o que é a previsão do tempo, né? Basicamente é um modelo computacional onde você tem diversas variáveis que você coloca nesse modelo, nessa função, nessa equação, e você vai tentando prever com os dados dos dias e meses anteriores como vai ser o comportamento do clima atualmente. Então, você tem um monte de variável lá. Por exemplo, temperatura, pressão, velocidade do vento, entre outras, de vários dias, vários momentos, vários pontos de coleta, vários lugares. E todos esses lugares, todos esses tipos de variáveis, elas têm que ser processadas para tentar entender como vai ser do outro dia. Onde entra a computação de alto desempenho? Então você precisa processar toda essa informação para tentar entender como vai ser a temperatura no outro dia. E qual que é o ponto principal quando a gente começa a juntar a computação de alto desempenho com previsão do tempo? A previsão do tempo tem que ser feita hoje, para você conseguir ver hoje, e saber como vai ser o tempo amanhã. Se você rodar a previsão do tempo e ela demorar tanto tempo para ser executada que você só descobre amanhã, não adianta ter previsão do tempo de amanhã a gente já consegue ver o tempo. Então aí que entra essa parte de computação de alto desempenho. Esse é o caso mais clássico. Outros casos que a gente tem, na hora de entender como funciona um produto, antes de você ter que realmente fazer um protótipo desse produto. Então você pode ter essa questão de dinâmica de fluidos para aviões, foguetes, carros. Você simula isso, que em muitos casos é mais barato você fazer a simulação do que realmente fazer um protótipo literalmente. Depois você troca isso e faz o seu protótipo. Em casos mais específicos, no caso, por exemplo, de processamento de imagem solar, aquela imagem à direita lá do Sol, então você pode fazer processamento de imagem solar, ou você pode fazer uma coisa muito interessante hoje em dia, que é a parte de dinâmica molecular. Ou seja, você pode simular átomos e moléculas no computador. Então o que acontece? Se a gente for tentar entender como que funciona qualquer entidade molecular, qualquer coisa, seja uma célula ou seja um conjunto de carbonos, você precisa de um computador para entender como que funciona esses pequenos átomos em execução. Então o que acontece? Com o computador, com a computação de alto desempenho, eu consigo entender como seria o comportamento de átomos e moléculas no computador. E nesse momento seria muito interessante entender como que o vírus reagiria a diversos tipos de, sei lá, como ele reage ao álcool, como reage ao ozônio, como reage a outros tipos de desinfectante, como ele reagiria na presença de certas moléculas para entender se a gente poderia utilizar algum remédio específico ou não.
Então, isso tudo eu posso tentar simular no computador antes de tentar fazer testes em pessoas ou testes in vitro, antes de qualquer tipo de gasto com insumos. Eu posso tentar utilizar o computador diretamente. Bom, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão, mas o ponto principal é, eu posso usar o computador para tentar simular o mundo, o universo. Só que tem um problema muito complicado. Se você pegar qualquer estrutura biológica hoje, uma célula, por exemplo, simular essa célula completa com todos os átomos é bem difícil. Tudo bem que se a gente for pensar na questão do vírus, ele é bem pequeno comparado a uma célula, mas mesmo assim, só uma parte das proteínas desse vírus, ele tem em torno de 100 mil átomos, então é muita coisa. É muito átomo para você simular. E no computador você tem que simular cada átomo para entender como que é o comportamento disso. Então, como são esses grandes computadores? Na realidade, eles são computadores bem densos. Então, nessa imagem que vocês estão vendo, cada parte mais cobreada ali, nesse laranja, é um processador que você tem no computador. Então, se a gente pega no nosso computador, por exemplo, a gente tem 3 estruturas básicas, que é o processador, que vai realmente fazer as contas, é o cérebro do computador, né? A memória de trabalho, que é a memória RAM, que é uma memória onde você consegue trabalhar, que é uma memória um pouquinho mais rápida que as outras, que é o HD, por exemplo, a gente guarda todos os dados, onde você faz o processamento, e nós temos uma estrutura geral que vai juntar isso tudo, que é a placa-mãe, que é essa estrutura principal embaixo aí, conectando todos esses processadores. Então, quando a gente fala de computação de alto desempenho, nós temos diversos desses nodes de processamento, diversos desses computadores, bem apertados, né, para caber bastante numa área, porque normalmente a área de data center é uma área mais nobre, onde você tem refrigeração, onde você tem no-breaks, geradores e tudo mais, então cada pedacinho ali é importante, então os computadores eles são um pouco menores no caso de HPC, e no caso de HPC eles são mais densos, eles são mais complexos. Então, os nodes de processamento são bem menores do que um servidor normal. Um servidor normal teria 2, 3 vezes esse tamanho. Os nodes de HPC são menorzinhos para você conseguir ter mais computadores. E o que são esses computadores? Na prática, são como se fossem servidores. Então, aí você tem a imagem da frente, na esquerda, de trás desses computadores. E eles cada um vai ter um conjunto de processador, memória e placa-mãe, para dar poder de processamento para fazer as contas necessárias para entender como funcionaria esse tipo de cenário. Então aqui a gente tem a foto de um outro supercomputador também. Esse supercomputador é um dos computadores que eu tenho acesso e a gente pode ver que ele tem vários nodezinhos, né? Várias fotinhos ali, vários pedacinhos. E aqui nós temos, por exemplo, uma visão de alguns supercomputadores. Esses supercomputadores são bem maiores. Esse, por exemplo, da direita é o Submit, da IBM, um outro conjunto de computadores também utilizados, e ambos estão sendo utilizados para verificar como que nós poderíamos lutar com o coronavírus. Aí no slide tem alguns sites e alguns consórcios onde que eles estão fazendo? Eles estão vendo os supercomputadores que a gente tem atualmente, todas as empresas. Então, existem empresas aqui no Brasil, existem empresas nos Estados Unidos, existem órgãos nacionais, federais, tanto aqui no Brasil, nos Estados Unidos, do mundo inteiro, que têm supercomputadores. Para fazer o quê? Para fazer previsão do tempo, para fazer estudo de dinâmica molecular, para fazer física de partículas, para fazer estudos em materiais. E diversos desses computadores, eles estão participando desses consórcios que a gente tem hoje. Para quê? Para tentar descobrir algum remédio ou entender a estrutura molecular do vírus para tentar algum tipo de tratamento mais efetivo ou avançar a questão da vacina, avançar como que a gente pode resolver esse problema um pouco mais rápido. Então, todos os diversos pesquisadores estão submetendo projetos para esses supercomputadores, para esses computadores de grande porte, para poder utilizar o poder computacional para entender como que esse vírus poderia ser resolvido, como esse problema poderia ser resolvido um pouco mais rápido. Existem alguns resultados já disso. Então, às vezes a gente vê algumas imagens na internet, existem alguns resultados disso. Essa aqui é uma das primeiras pesquisas que a gente tem já fazendo esse tipo de cenário. Então, como que funciona isso? Essa pesquisa é uma pesquisa muito interessante sobre quais tipos de moléculas fitoterápicas poderiam ser utilizados contra o coronavírus. Então, o que acontece? Eles pegam uma parte dessa proteína, uma parte da proteína do vírus, que é essa aqui, aqui essa estrutura cheia de ondinhas aqui, e você vai pegar uma parte, isso aqui é uma parte do vírus específica,
relacionada a como que ele vai se replicar, como que é o processo de replicação dele. Se pegou uma base de dados sobre remédios, sobre estruturas moleculares que poderiam ter algum tipo de utilização, é utilizado esse molecular docking, que é um tipo de dinâmica molecular, para entender como que uma proteína, que é essa parte específica do vírus, e alguns elementos químicos poderiam interagir com ela. Então é feito esse molecular docking para entender como funcionaria essa interação, se faz uma listagem de quais tipos de estruturas moleculares, quais tipos de remédios poderiam ser aplicados. Se faz uma análise agora um pouco mais direta, o pesquisador teria que entender como seria se essa interação, no caso o computador indica para a gente como que essa interação poderia ser, se existe alguma coisa ou não, então ele faz de diversos e milhares de estruturas químicas para entender se existe algum tipo de interação que possa impedir que essa proteína do vírus consiga ser ativa e executar o mecanismo de duplicação do vírus. É feita uma análise dessa relação aqui. Com isso, depois é feito um processo de análise mesmo do pesquisador e depois se faz simulações de dinâmica molecular para entender realmente como que é feita essa dinâmica e como que é feito esse processo. Tudo isso para entender como que a gente conseguiria gerar mais remédios, gerar mais processos, gerar mais tratamentos, tudo isso utilizando o computador. Óbvio que depois desse processo, ainda tem grandes etapas com testes in vitro, in vivo, em animais, em pessoas, tem todo um processo enorme que tem aí para frente. Mas qual que é o problema principal de se você avaliar qualquer remédio hoje em dia? A gente está vendo isso hoje, né, com diversas diversas moléculas hoje em dia estão sendo, você pode utilizar tal molécula para combater o coronavírus, você não pode. Tem resultado, não tem resultado, e tudo isso às vezes é feito com pessoas, e que não é uma coisa tão interessante. E pode ser que de repente o remédio principal hoje em dia que se fala tanto, pode ser que não tenha tanto efeito assim. E a gente está testando já nas pessoas. Aqui a gente está olhando na etapa anterior. Eu estou olhando e verificando se essa molécula em específico ela tem algum efeito já na estrutura inicial do vírus, na estrutura inicial dessa proteína específica do vírus. E com isso eu consigo não ter que fazer testes in vitro, in vivo, em pessoas. Então eu consigo já tentar ter uma certeza um pouco maior quando eu for partir para as próximas etapas. Então isso é muito interessante nos processos de tratamento para descobrir novos remédios, descobrir novas moléculas possíveis. Essa é uma das pesquisas super interessantes. Aqui a gente tem uma outra estrutura também sobre a membrana do vírus. Então está se entendendo como que é essa membrana e como que ela pode interagir com outros meios. De novo, no caso do computador, a gente está simulando o vírus, mas a gente não simula o vírus de forma completa. Ou a gente tenta não simular ele de forma completa. A gente tenta entender como que é uma parte desse vírus. Então, nesse caso, a gente está fazendo uma simulação da membrana desse vírus para entender como que funciona. E aqui a gente tem exemplos também do vírus agora de uma forma um pouco mais completa, mas também ele tem alguns casos, né? Nesse caso ele tenta simular de forma completa o vírus para você ter uma visão, um entendimento de como ele poderia fazer algumas ações, no sentido de como ele poderia entrar em contato com a superfície, entre outras coisas. E quando você vai fazer essa interação do vírus com algum outro tipo de molécula, você às vezes faz só um pedacinho dessa simulação. Pessoal, e aqui a gente tem uma outra estrutura também, que é a estrutura do DNA, uma estrutura básica de como que é feita a duplicação dos vírus, né, do vírus em si. Então, de novo, é uma outra forma de entender como que esse vírus ele poderia interagir com outras estruturas. Desse sentido, a gente consegue fazer diversas simulações, consegue entender diversas formas de como que esse vírus ele poderia interagir com estruturas, com moléculas, tudo isso ainda no computador, sem pensar diretamente em estudos diretos, com pessoas, com animais, e com isso economizando tempo e quando for chegar na etapa de testes mesmo, a gente tem um processo um pouco mais preciso. Isso tudo utilizando o computador. Então, hoje, é super importante, super interessante a gente pensar nessa relação de pluridisciplinaridade, ou seja, na capacidade de você conseguir literalmente utilizar diversas partes da ciência para conseguir resolver um problema tão sério quanto esse que a gente está passando agora. Bom, pessoal, obrigado e nos comentários depois a gente coloca os contatos, tudo mais que for, para quem tiver mais alguma dúvida, alguma coisa.
Obrigado, gente.